essa parte é interessante porque existia de facto um conflito entre os judeus e os samaritanos. Os judeus e os samaritanos tinham uma rixa, tinham uma divergência, era que nem guerras culturais. Os judeus acreditavam que os samaritanos não eram totalmente filhos de Deus e não mereciam adorar em Jerusalém. E para que fossem aceitos no seu meio, deviam ser circuncidados. E os judeus acreditavam que os samaritanos deviam ficar distante, fora da sua parentela. E era difícil encontrar um judeu a conviver com um samaritano. Só para os irmãos terem noção que era mais fácil sair de onde Jesus saiu, no caso. Era mais fácil sair da Judeia e passar por Samaria para chegar até Jerusalém. Mas muitos judeus, evitando o caminho de Samaria, eles preferiam dar a volta para não poder passar por Samaria, por conta do conflito que existia entre os judeus e os samaritanos. Mas é interessante quando lemos o versículo 4 do capítulo 4, porque diz que e era necessário Jesus passar por Samaria. Chama a minha atenção esse versículo porque Jesus sempre passou e sempre passa onde há problema. A palavra do Senhor diz que Ele um dia deixou o reino dos céus e veio à procura das 99. Jesus sempre passou onde há problema. Só que uma parte interessante que me chama a atenção no versículo 4 é que Jesus não passou em Samaria porque era o caminho mais perto para passar. Ele não passou em Samaria porque queria gozar com os samaritanos. Jesus passou em Samaria porque havia um levita em Samaria que precisava ser resgatado. Tal como também Ele se permite passar hoje na igreja de Salém. Talvez podemos pensar nós que essa adoração, esse programa foi realizado porque o coral queria apresentar as melhores músicas. Não, porque Jesus queria ter um encontro com o levita que se acha perdido. Jesus passou em Samaria porque em Samaria havia uma mulher que era ridicularizada. Em Samaria havia uma mulher que não convivia com as outras. Em Samaria havia uma mulher que tinha fama de ser prostituta porque roubava o marido das outras. Em Samaria havia uma mulher que não conseguia conviver, era ridicularizada, era enxotada e não tinha participação no seio das outras. Tanto que ela escolhia o horário mais nobre para ir até o poço retirar a água. Ninguém naquele tempo se dirigia ao templo a hora nona ou a hora sexta. Era um horário que as pessoas estavam em casa descansando. Mas aquela mulher, como era tida como gatuna, como era tida como adúltera, como era tida como gatuna, como era excluída no meio social, ela procurava um horário nobre para ir retirar a água no poço de Jacó. Talvez eu esteja falando nesta tarde para alguém que também, por conta das coisas que ele tem feito, ele é ridicularizado e afastado no meio da igreja. Ela é ridicularizada ou afastada dos meus irmãos. Ele não consegue estar entre seus irmãos. Ele não consegue louvar o Senhor. Ele não consegue cantar porque o olhar dos irmãos, porque o linguajar dos irmãos o afasta. E aquela mulher viveu tardes ensolaradas, tardes de dores, tardes isolada, tardes de solitude. Aquela mulher viveu os piores momentos da sua vida. Por isso Jesus entendeu ser necessário passar por Samaria. E é interessante que quando Jesus chega por Samaria, Jesus encontra a mulher se dirigindo ao poço. E a primeira coisa que Jesus diz a ela é: mulher, dá-me de beber. Como assim a água pediu água? A Bíblia diz que Jesus é a água da vida. Como a água pediu água? Sabe, a primeira lição que você aprende com esse texto é que Jesus nunca pede nada que nós não podemos entregar. Jesus nunca pede nada que nós não podemos entregar. Jesus nunca pede nada que você não tem como devolver. Nós somos inteiramente dele. Ainda que nos tenhamos perdido em algum momento na vida, ainda que tenhamos fugido, ainda que tenhamos nos afastado, Ele pede todos os dias: filho meu, dê-me o teu coração. Só que aquela mulher não entendeu o que Jesus queria lhe pedir. E ela disse: mas como tu, sendo judeu, pedes a mim, samaritana, para te dar de beber, sendo que nós, os judeus e os samaritanos, há inimizade, nós não conversamos. E Jesus lhe disse: se soubesses quem te pede para lhe dar de beber, tu pedirias a eles que te desse de beber. A mulher riu de Jesus e disse: mas você nem mesmo jarro, nem mesmo cantarro para tirar água do poço tu tens, como me darias de beber? E Jesus disse a ela: quem beber da água que você lhe der, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der, será para ele uma fonte de água viva que vai jorrar para sempre. Jesus queria dizer para aquela mulher: aqueles que aprendem de mim, aqueles que se permitem ser transformados para serem levitas, aqueles que se permitem
se reduzir a nada para que eu seja tudo na vida deles. Eles saem para transformar, porque ninguém é transformado que não transforma. Aquele que beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der será uma fonte de água viva. Os irmãos conhecem o curso da água. Os irmãos sabem que o rio, ela tem tendência de criar outros lagos. O rio tem tendência de criar outros mares. O rio tem um percurso extenso. Ninguém consegue parar o curso da água. A água penetra nos lugares quase impossíveis da nossa mente. Então ninguém pode dizer que foi transformado por Jesus, que é a água da vida, que não consegue gerar vida para os outros. Ninguém pode dizer que foi achado por Jesus, que não consegue salvar os outros. Aquele que beber da água que Deus der a ele, será para ele uma fonte de água viva, que vai jorrar para sempre. A minha pergunta é, se você foi achado como levita, quantas pessoas você gerou com a tua adoração? Quantas pessoas você jorrou com a água da vida que é Jesus? Quantas pessoas você transformou com o poder de Deus para a sua vida? Aquele que beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der, será para ele uma fonte de água viva que vai jorrar para sempre. Se você ainda não conseguiu gerar nenhuma vida, você não entendeu que nós fomos chamados não para sermos ou para pertencermos à plateia do amém. Nós fomos chamados para sermos a luz do mundo. E como luz do mundo, nós precisamos salvar das trevas para a maravilhosa luz. Quando aquela mulher percebe que, de facto, Jesus sabia o que estava a falar, ela pergunta, serás tu o Messias? E foi a primeira vez que Jesus admitiu na Bíblia que, de facto, ele era o Messias. É interessante que aquela mulher, em algum momento, disse ao Senhor, mestre, dá-me de beber. Mas aquela mulher não pediu para Jesus lhe dar de beber porque ela queria a água que Jesus estava lhe dizendo. Ela pediu para Jesus lhe dar de beber porque ela estava cansada de se esconder. Ela estava cansada de roubar o marido das outras. Ela estava cansada de não ter paz entre os irmãos. Ela estava cansada de ser afastada no seio dos irmãos. Então ela pediu, dá-me de beber, para que eu não venha mais aqui, para que eu não me esconda mais, para que eu não corra mais diante do sol. Então dá-me de beber, para que eu não precise mais, porque eu entendi que a tua água é eterna. Dá-me de beber. Foi o clamor daquela mulher. Aí Jesus olhou para ela e disse, tá bem, eu te vou dar de beber, mas antes, vá chamar o teu marido. E aquela mulher disse, não, eu não tenho marido. Bem disseste, porque já tivestes 5, e o que tens agora também não é o seu. Se eu tivesse que dar um título a este irmão, seria o 7º homem. Aquela mulher passou em sua vida 6 homens que vulgarizaram ela, que ridicularizaram ela, que transformaram a vida dela em um caos. Talvez ela nem foi vítima, talvez ela foi a vilã da história. Talvez ela tirou aquele marido, os maridos de diversas famílias. Só que em algum momento na vida daquela mulher, o 7º homem apareceu. E este 7º homem se apresentou como um Senhor que dá água para sempre. Esse 7º homem não apareceu como se ela tivesse roubado mais de alguém. Esse 7º homem, nem ela foi atrás do homem. O 7º homem se apresentou para ela como água viva. Se apresentou para ela como água viva. Em algum momento na história dessa mulher, apareceu o 7º homem. E este 7º homem é o nosso Deus. Ele se apresenta no dia de hoje também, para dizendo, eu estou à procura do verdadeiro levita, do verdadeiro adorador. Eu sou o 7º homem. Eu não te julgo, eu não te critico. Eu conheço a tua história, eu conheço o teu passado. Eu sei que já tiveste 7. Eu sei que por conta disso você não canta à vontade, você não louva à vontade, você não adora à vontade, você não envolve o que me pertence. Não te preocupes, eu me apresento na tua vida como o 7º homem. Mas eu quero quebrar uma coisa. Eu quero quebrar todas as tradições geracionais, quer sejam dos samaritanos, quer sejam dos judeus. Eu não quero saber o que aconteceu anteriormente. Eu quero começar uma nova história contigo. Eu quero escrever uma nova história. Mas antes você precisa admitir que os maridos não são seus. Mas antes você precisa fazer uma outra coisa importante. Quando Jesus confessa-se que ele era o Messias e se apresenta como 7º homem, a Bíblia conta que a mulher largou o cantarro e correu para a cidade. Só estou pregando para alguém que está entre nós e ainda guarda o cantarro na cintura, guarda o cantarro em qualquer parte do corpo, para que recebamos o perdão de Deus e nos tornamos o levita que Ele procura. Precisamos largar o cantarro e correr para a cidade anunciar que Deus me salvou. Precisamos largar o cantarro e louvar e exaltando o seu nome, porque Ele é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Que Deus sobre nós levante o seu rosto, que Deus possa nos achar de que maneira e que saiamos daqui transformados para o seu poder.
Bom Deus que estás nos céus, essa é a nossa oração, Senhor. Não a fazemos-la porque somos os merecedores, não a fazemos-la porque somos os melhores, mas a fazemos-la no nome do Cordeiro que morreu por nós, Senhor. Há dentre nós mulheres e homens com coração destruído, com a vida deformada, se escondendo das pessoas, não tendo paz. Se calhar prego para alguém que é gatuno, que é avarento, que é mentiroso. Encontramos dentro da tua igreja, Pai amado, todo tipo de pessoa, cada um com seu cantarro, cada um com seu pecado, cada um com sua mazela. Mas ainda bem que o Senhor permitiu entrarmos por esta porta, porque a partir desta porta o Senhor nos fará sair homens e mulheres transformados para correr na sociedade e dizer: vinde e vede o homem que falou tudo quanto eu sou. Não será este o Messias? E nós acreditamos que o encontro contigo muda a nossa vida, muda a nossa história, muda o nosso passado, muda o nosso viver e nos habilita como candidatos para o reino dos céus. Por isso, Senhor, purifica cada pessoa, purifica cada membro, purifica cada irmão, e que saiamos daqui encontrados por Jesus como verdadeiros adoradores e levita para fazer a sua vontade. E a nossa oração, e nós a cremos e a fazemos-la no nome do eterno Salvador, o Kadoso Yahweh, o Emmanuel sempre conosco. E quem crê